Sejam todos bem-vindos a mais uma vez aqui no canal, hoje para tratar do assunto de Teoria Geral do Estado e Ciência Política, naquela tão sonhada aula de revisão, né? Conforme trabalhamos em sala de aula nessa semana, nos preparamos para a primeira avaliação do semestre durante 2 horas, onde nós tocamos nos assuntos mais importantes e que podem cair na prova. E agora, para facilitar o estudo de todos vocês, para aqueles que têm a vida corrida, trabalham, os compromissos em casa, às vezes fica complicado, vocês fazem muitas matérias na faculdade, então, para poder direcionar o estudo de uma forma mais tranquila, menos pesada, e que vocês consigam assimilar, né, todo o conteúdo com maior segurança, nós decidimos fazer essa gravação. Então, eu trato aqui dos tópicos mais importantes, que são os tópicos que nós já estudamos em sala, para vocês puxarem esses assuntos e começarem a dar uma lida sobre isso. Eu trago as teorias da origem do Estado, elementos do Estado, organização política administrativa do Estado, características da autonomia política, características do federalismo e a tripartição do poder, que é um assunto que eu reputo ser muito importante, principalmente para o acadêmico de direito como um todo. É o entendimento da base que sustenta a nossa Constituição e o nosso Estado democrático de direito. Tratando do primeiro tópico que nós falamos ali, um pouco mais dinâmico do que em sala de aula, até porque eu não quero estourar 20 minutos, para poder essa dinâmica também não ficar pesada, eu destaco aqui 7 assuntos, são 7 assuntos importantes para dar uma lida. Primeiro, visualizar do jeito que está na imagem, tá? As teorias da origem do Estado, teoria teocrática, teoria da origem familiar, onde nós trabalhamos a patricial ou patriarcal, matricial ou matriarcal, teoria contratual, convencional ou pactual do Estado, teoria absolutista ou absoluta, teoria da origem divina ou divino sobrenatural, teoria da origem violenta do Estado e a teoria patrimonial. Essa teoria patrimonial nós vamos estudar também quando tratarmos de Direito Civil 4, é onde nós vamos estudar direitos reais. Tá? Então, visualizando do jeito que está na imagem, são 7 teorias de origem do Estado. A primeira teoria, que seria a teoria teocrática, era totalmente baseada na Bíblia e tinha um fundamento filosófico, né? Naquela época, nós sempre estudamos, quando falamos de época da filosofia, de Roma, do direito canônico, nós falamos da filosofia, sempre ela está presente. Então, falamos também de Deus, falamos também da importância do divino nessa relação entre o ser humano, nessa relação entre pessoas, nessa relação de poder do rei para com a sociedade. Então, nós temos ali um tipo de contrato que se chama Leviatã, né, que se fala também dos poderes absolutos, onde aqui se trata de Deus, né? E aí, abaixo, nós abordamos ali uma questão de Thomas Hobbes. Na teoria teocrática, Deus escolhe o rei, ponto. Não há mais de se falar em outra situação, também não há necessidade de se aprofundar nisso em razão da nossa avaliação. O que é importante a gente saber é que a teoria teocrática diz que há uma relação baseada totalmente na Bíblia, né, e que tem um fundamento filosófico onde Deus escolhe o rei, ponto. Tá certo? Então, fiquem com essa visão da teoria teocrática sem aprofundar no tema, porque é uma das teorias mais importantes da origem do Estado. Teoria da origem familiar. Tem um fundamento bíblico que diz assim: apoia-se na derivação da humanidade de um casal originário. Esse fundamento vem de Said Malouf. Mas vamos aos relacionamentos dos argumentos da justificação do aparecimento do Estado. Então, nessa teoria da origem familiar, quer dizer que, necessariamente para que exista o Estado, eu tenho que ter a origem familiar. Tem que haver um casal originário, onde esse casal originário vai se relacionar, constituir a família, e aí sim eu posso falar da origem do Estado. Lógico, para que eu possa ter o Estado, eu tenho que transformar essa relação do casal originário em familiar, e aí sim transformar essa evolução da família em uma célula da sociedade, tá ok?
Então, não tenho como chegar no status de Estado sem o casal originário para a teoria da origem familiar. E o que eu estou tratando aqui é apenas de teoria, tá? Então, como nós tivemos essa visão da teoria familiar, agora vamos falar um pouco sobre a teoria patricial ou patriarcal. Vejam bem que quando eu trato de teoria patriarcal ou patricial, eu tenho uma referência central, que é o chefe varão. Então, nessa relação, eu preciso comprovar os aparentados pelo sangue, eu tenho que ter vínculo de consanguinidade, e eu tenho um chefe, que é o varão, é o homem, nessa teoria patriarcal. Agora, na teoria matricial ou matriarcal, eu não tenho a figura do homem como chefe referencial da família, mas sim a figura da mãe. Então, a mãe, ela representa a família, cuida da criança, é a referência para a criança, é a referência da família, independente da figura masculina. Então, não há de se falar em vínculo do homem com a família na teoria matricial ou matriarcal. A mãe, no caso, a mulher, é completamente independente, e esse vínculo fica nas mãos da mãe. Então, nós vimos aí a diferença. Obviamente que nós temos aqui nessa situação uma sociedade, uma comunidade mais rude, né? Nós falamos dos nômades, nós falamos de situações onde não há regra bem estabelecida, até porque a representatividade masculina não chega, tá? Presume-se a paternidade, não há de se falar em referência de chefe e, logo, por isso que se dá o nome de teoria matriarcal ou matricial. A terceira teoria é a da origem contratual, né? Ou a teoria contratualista. É uma forma de relacionamento entre pessoas onde se a origem contratual demonstra que há uma norma, né, uma lei suprema. Inclusive, além disso ser aplicada entre pessoas, há aplicabilidade também para as instituições públicas. Então, todas as interações entre pessoas jurídicas, pessoas físicas, instituição pública com pessoa física, instituição pública ou instituição pública, nós temos a teoria da origem contratual, onde se tem uma referência acima dessa relação de uma legislação, tá? De um ordenamento jurídico. Nós falamos também da quarta teoria, que seria a teoria absolutista, o poder absoluto depois do império, que é o Estado absoluto. O rei era absolvido, porque ele só tem relação direta com Deus. Então, todo o contato do rei, ele é com Deus, mas o rei elabora contratos com a classe proletariada, tá? Então, lógico, tem que haver uma prestação de contas entre classe proletariada e o rei, e a prestação de contas não é do rei para a classe proletariada, não. É a prestação de contas do rei com o divino, com Deus, tá? A quinta teoria, nós temos a origem divina ou divino sobrenatural. Para essa quinta teoria, a formação do Estado é através de Deus. Eu não tenho a teoria familiar ali, eu não necessito de sociedade, eu não necessito de envolvimento entre pessoas para a constituição de uma sociedade e transformação em Estado. Nessa teoria da origem divina, o Estado ele é fundado por Deus e para administrar o Estado se indica o rei como governador civil, tá? Através de uma ordem temporal. Então, para a sociedade, para o Estado, a indicação do rei é feita por Deus, nessa teoria divina ou divino sobrenatural. Caminhando para as últimas teorias da origem do Estado, nós temos a teoria da origem violenta. Há uma questão de divisão territorial, há um interesse de domínio para uma determinada casta ou uma determinada sociedade, ou um determinado país, né, ou dependendo da situação, no caso concreto. Nessa teoria violenta, parte-se de um princípio que se gera uma organização política através de uma dominação, um poder de dominação. E aí nós, aqui no Brasil, que viemos evoluindo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do período ditatorial, né, da ditadura, pós-ditadura, e lógico que isso há um agravamento e uma modificação no poder econômico daquele Estado, em razão da violência do Estado.
Aqui a gente fala um pouco sobre grupo humano, sobre entendimento doutrinário, entendimento filosófico, a razão, né, e a situação real, que é a imposição da força. Então, nessa situação, o que basta a gente entender é a evolução do Estado através da guerra, né, a imposição do poder através da guerra, por isso que se entende aí sobre a teoria da violência do Estado. Por último, a teoria patrimonial, onde Platão prevê no livro A República e se refere entre res como coisa. Essa palavra res, que é derivada do latim, significa em português coisa. Isso nós vamos estudar mais em direito real também. Essa palavra não vai se afastar da relação acadêmica de todos vocês, tá? Aqui, apesar de se falar da república, fala da união das profissões, há uma previsão de que o Estado precisava, então, dividir profissões, e nessa época era prevista a escravidão, trabalhadores e artesãos como profissão, e quando se fala em réis, e se fala de coisa, e se fala de teoria patrimonial, se fala de poder, o poder entre o sujeito e coisa. E nessa época, na evolução da história, da filosofia, nós temos uma relação de poder entre o rei e o escravo, o rei e o trabalhador, o rei e o artesão. Então, todas essas três classes que se identificam nessa teoria patrimonial como divisão de profissões, elas têm uma submissão total ao poder do rei. Tá? Inclusive, um aluno na aula de ontem, que não tem nada a ver com a matéria de ciência política, quando nós estávamos trabalhando Direito Civil 2, que é obrigações, e eu tenho por obrigação, né, valendo a redundância, apresentar para os alunos de Direito Civil 2 a diferença entre direito real e direito pessoal, surgiu essa pergunta. Eu não tenho uma relação entre sujeito e pessoa, né? No Direito Civil 4, não. No Direito Civil 2 também não. Mas para o estudo da teoria patrimonial em teoria geral do Estado e ciência política, sim. Nesse caso, né, no livro A República, quando nós tratamos de coisa, e trabalhando naquela época de direito romano, direito canônico, lá para o século XIV, né, século XIII, século XIV, século XV, nós encontramos a divisão de profissões com uma submissão ao rei. Então, aqui o rei se tornava dono, né, e exercia poder. Quando eu faço essa sinalização aqui, ó, de vertical, de cima para baixo, é do sujeito sobre a coisa. E é uma relação de poder, uma relação de domínio. Nessa situação, tinha relação de poder e domínio do sujeito, que era o rei, com relação aos trabalhadores, aos escravos e aos artesãos. Fechou? Então, aqui nós fechamos o primeiro tópico importante, né? Falamos aí sobre a relação. Só para finalizar essa última teoria, quando fala de relação de ordem patrimonial, eu também tenho uma relação feudal na Idade Média, que é quando eu falo da relação de poder não só do rei sobre os trabalhadores, os escravos e os artesãos, eu falo também sobre terras, tá? Eu falo também sobre feudalismo, eu falo também sobre domínio de espaço, sobre divisão de área territorial, onde o rei também tem o seu poder e o seu domínio, que ele pode ceder para soldados, ceder para famílias, ceder para quem quer que seja, desde que essa pessoa que recebe esse pedaço de terra exerça a sua posse, e aí por isso vem o estudo da posse, no direito civil 4, que é nosso direito brasileiro, ele evolui dentro do direito romano, direito canônico, e também temos o estudo da propriedade. Desde a época do feudalismo, isso já existia. Desde a época do Império Romano, isso já existia. Tá? Então, passando aqui para os elementos do Estado, nós temos que ter em mente, sem precisar ficar lendo essa teoria, temos que ter em mente o seguinte: para elementos do Estado, nós temos elemento formal, elemento territorial e elemento humano. Lógico que esses três elementos estão entrelaçados. Agora, há entendimentos de que o elemento teleológico ele não pode ser considerado um quarto elemento. Por quê? Porque ele já está inserido no elemento humano. Porque, obviamente, quando se fala de teleológico, nós temos uma ligação direta com o ser humano. Quando eu coloco ali que a doutrina italiana diz respeito à finalidade do Estado, visa-se que a grande parte da doutrina brasileira não faz uso desse quarto elemento, por compreender que a finalidade já está subentendida dentro do elemento humano,
que se compõe o Estado. Então, para ter Estado, eu preciso ter 3 elementos, que eu coloco aqui embaixo como são elementos do Estado. O território, tá? Que eu falo sobre a área territorial, que é uma porção de terra, águas interiores e mar territorial, e ali dentro daquele território tem a construção de uma sociedade, e essa sociedade evoluindo, ela tem a transformação do Estado, dependendo do entendimento doutrinário, ou basta ter o casal originário para eu ter Estado, aí vai depender da teoria que a gente vai seguir, mas é óbvio, se eu tenho uma área territorial, eu tenho uma sociedade, eu tenho um autocontrole, eu tenho um Estado, eu tenho uma pessoa para representar essas pessoas que estão dentro da área territorial. Então, eu necessito ter um elemento territorial como representatividade do Estado. Eu preciso ter o elemento humano dentro dessa área territorial, porque esse elemento humano vai travar conceitos culturais, conceitos para a evolução da própria legislação daquela área territorial. Então, o elemento humano ele é muito importante e ele representa o povo daquela área territorial. Então, para eu ter Estado, eu tenho que ter povo e eu tenho que ter território. Tá? E fechando esse terceiro elemento, nós falamos também de soberania, que a soberania já é prevista na Constituição Federal, no seu artigo 1º, inciso 1, e a soberania é um dos fundamentos da República Federativa Brasileira. E a República Federativa do Brasil, ela é um Estado democrático de direito. Eu posso trazer a soberania dentro do elemento formal, né? Pode ser compreendido como poder político ou soberania. Obviamente que nós temos aí divergências de entendimento, principalmente hoje, quando nós falamos de pautas mais humanitárias, pauta que se divide a algumas pessoas pelo seu interesse particular que se agrega a outros interesses particulares que se cria uma ideologia. Tá? Então, nessa questão do elemento formal, eu posso trazer a soberania como forma de poder político, mas algumas ideologias criticam a palavra soberania porque entende-se que é uma palavra mais agressiva. Então, a doutrina clássica denota a ideia de autoritarismo. Tá? Então, de uma forma geral, eu posso trazer a soberania como poder político. Por isso que quando eu falo de poder político, eu tenho uma referência de soberania. E por isso que a Constituição Federal traz a soberania como artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Lógico, se eu tenho essa previsão constitucional, eu posso ter entendimentos contrários que vêm esbarrando ali, mas não tem como descaracterizar a soberania como elemento do Estado. Tá? Então, para efeito de prova, para efeito de conhecimento e para efeito de debate, nós temos 3 elementos do Estado, que é o território, o povo e a soberania. O poder político, como nós falamos, é a soberania. Agora, passando para o terceiro tópico mais importante da matéria que pode cair na sua prova, é a organização política administrativa do Estado. Nós temos que saber que existe uma organização política para a administração do Estado. E são características que eu posso destacar para vocês aqui. Características da autonomia política dos entes federados e características do federalismo. Tá? Eu tenho 2 características importantes para que tenhamos que estudar. Não só para avaliação, mas também para poder evoluir dentro da faculdade de Direito com a maturidade acadêmica. Que vocês precisam desenvolver ao longo dos semestres, até o final da faculdade. Bom, vamos falar então vamos citar, né? Então, as características da autonomia política dos entes federados. Nós fizemos um desenho no quadro essa semana, que é um círculo, e nós falamos ali da União, que é o Estado Federativo. Nós falamos de Brasil. Dentro desse Estado Federativo, que é a União, nós temos de estados. E aí nós estamos falando de qualquer Estado brasileiro. Dentro do Estado brasileiro, de cada Estado brasileiro, de cada Estado do Brasil, são os entes federados. Esses entes federados eles são independentes, porém possuem limitação. Tá? Cada Estado possui a sua limitação. Mas eles têm capacidades, eles têm características, eles são autônomos. Então, essa autonomia traz para dentro do Estado, obviamente que dentro dele tem seus municípios, e traz para dentro de cada município a sua autonomia limitada. E aí, esses estados, eles possuem auto-organização, autogoverno, auto-administração, auto-legislação e autonomia financeira. Se eu tenho auto-organização, tenho a capacidade do Estado criar
suas próprias constituições e leis orgânicas, tá? São as constituições estaduais, são as leis orgânicas especiais para aquele tipo de cultura específico daquele estado, tá? De todos os estados brasileiros, nós temos cada estado a sua constituição estadual e temos as leis orgânicas que vão reger o convívio daquela sociedade. O autogoverno que tem a capacidade de formar sua própria estrutura de poder legislativo e executivo. A autoadministração que tem a capacidade de constituir de seus próprios servidores. São aqueles concursos públicos que nós ouvimos dizer para poder trazer pessoas para trabalhar dentro da administração pública e fazer a máquina pública funcionar através de seu trabalho. Então, hoje, se eu for ao Tribunal de Justiça, por exemplo, fazer um protocolo de algum documento ou pegar algum tipo de informação, vai ter um cidadão lá trabalhando que aderiu àquela forma de trabalho, ou por concurso público, ou por cargo em comissão, mas que ele presta serviços para a sociedade dentro da administração pública. Tá? O Estado, o Estado federado, ele tem autolegislação, que é a capacidade de editar suas próprias leis, e autonomia financeira, que é a capacidade de obter seu próprio recurso por meio de impostos. Nós falamos aqui como, por exemplo, o IPTU. Nós podemos falar também como o IPVA, que são impostos que a administração pública recebe e desse valor há uma distribuição em percentuais previstas no Código Tributário, onde percentual vai para a União, percentual vai para o Estado, um percentual vai para o município, e esse valor é revertido para a estrutura da administração pública como um todo, trazendo benefícios à sociedade. Tá? Agora vamos passar para a característica do federalismo. Nós falamos de características da autonomia política do ente federado. Agora, a característica do federalismo. Ele é indissolúvel porque ele não pode sofrer ruptura. Se ele sofrer ruptura, ele tem a sua característica principal violada e aí deixa de ser um Estado democrático de direito. Ele tem a Constituição Federal, que é o formalismo. Tudo tem que respeitar a Constituição Federal, como a norma maior, a Carta da República. A repartição da competência, divisão de competências entre estados federativos, que atribui competência para entes federativos tratarem de matérias específicas. Então, para cada estado tem a sua matéria específica. Nós temos uma competência dividida da União, Distrito Federal e seus estados, onde cada um tem a sua área de competência para tratar determinados assuntos de acordo com a sua sociedade, sendo evoluída, mais evoluída ou menos evoluída. Soberania do Estado Federado. Vale destacar que a soberania recai à República Federativa do Brasil, enquanto a autonomia aos federados, aos entes federados. Então, se eu tenho uma soberania do Brasil, né, da União, dentro de cada estado eu tenho autonomia para atuação de acordo com aquelas características que nós falamos da autonomia política dos entes federados. É importante entrelaçar esse assunto de características do federalismo com características da autonomia política dos entes federados, tá? Entender como funciona isso, imaginar o estado que você vive, o município que você vive e tentar entender como é que você se comporta dentro dessa sociedade, qual é a aplicabilidade da norma legal para aquilo, como eu vou construir um imóvel, o que eu tenho que respeitar para isso, existe uma lei orgânica para isso? Com certeza tem, tá? As diretrizes do município, a Constituição estadual, os benefícios que os próprios políticos dos estados possuem em termos de questão financeira para poder investir na sociedade, né, que são as emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares são permitidas pela Constituição estadual, regido pela autorização do governo do estado, enfim, e apoio do governo federal. Então, essa mistura e essa comunicação entre entes, ela existe e são as características que nós acabamos de estudar, tá bom? Vontade parcial dos entes, óbvio, tem que ter vontade parcial, porque eu tenho que respeitar os limites da Constituição. Eu falo de União e Estado. União, eu tenho leis federais, Senado e Câmara dos Deputados e Deputado Federal, no caso da União. Estado, eu tenho Assembleia Legislativa, municípios e câmaras dos vereadores. Intervenção federal é possível? É possível. Serve para a manutenção da federação e do Estado Democrático de Direito. Nós lembramos aí como um exemplo a Força Nacional que está intervindo na segurança do Estado do Rio de Janeiro, como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem uma sobrecarga de atividade profissional em razão da altíssima disseminação de tráfico de droga e tráfico de armas, então a violência assola o Estado do Rio de Janeiro, o apoio da Força Nacional, que é da polícia, né,
da Força Nacional, ela intervém na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro para poder controlar a violência lá. Então, tem uma intervenção federal para manutenção do Estado Democrático de Direito. Há um apoio, né? Houve uma intervenção em uma determinada época do Exército Brasileiro também para controlar a segurança do Estado. Então, isso quer dizer intervenção federal para equilibrar, para manutenir o Estado Democrático de Direito e combater a violência que é grande naquele Estado. Controle jurisdicional de constitucionalidade, nós temos a presença desse controle para poder justamente impedir que haja uma violação constitucional, né? O órgão que realiza o controle dos atos normativos, leis, decretos que atentam ou não contra normas constitucionais, é o controle de constitucionalidade do STF e tribunais superiores. Então, se houver alguma norma criada por um Estado e essa norma estiver afetando a Constituição Federal, deve haver necessariamente um controle de constitucionalidade, tá? E caminhando já para o final, nós falamos aqui, para fechar, que era para poder estourar 20 minutos, mas já passamos um pouco, mas não tem problema. Isso é uma questão bem dinâmica para a gente trabalhar e dar uma segurança para vocês na questão do estudo e para que vocês possam fazer uma prova mais tranquilos. A tripartição do poder. A gente sempre falou sobre isso em sala de aula. Os três poderes são uma teoria política que se consolidou no século XVIII, o que foi adotado no Brasil, principalmente visando, né, fortalecer a estrutura constitucional, cabendo destacar sua independência em razão de cada atuação diante da sociedade e do poder público. Então, eu tenho três poderes alinhados entre si, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário, tá? Esses três poderes trabalham de forma independente, um pode fiscalizar o outro, porém não podem tomar decisões que interfiram na estrutura do poder. Esses poderes são independentes, esses poderes eles devem ser respeitados, né? Cada poder tem que respeitar o outro, porque se houver uma violação, há a desestrutura do Estado Democrático de Direito. Então, os três poderes estão presentes na administração do Estado brasileiro, podemos chamar também de tripartição do poder no Brasil, que foi estabelecida pela Constituição Federal. Nós falamos os três, executivo, legislativo e judiciário, não necessariamente nessa ordem, né? Essa teoria, ela tem uma origem, essa origem ela vem da antiguidade, por isso que nós aproveitamos aqui no Brasil essas questões, e que estabelece uma divisão, mas a sua consolidação se deu no meio dos autores iluministas, né, que John Locke e Montesquieu, através dessas suas teorias, vimos a importância disso. Então, a teoria, a tripartição do poder, ela foi criada com o objetivo de impedir a concentração de poder. Então, nessa criação dessa tripartição, eu não concentro poder em cima de um Estado. Eu dissipo esse poder, eu distribuo esse poder para essa base estrutural de três partes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Aí sim, sem a concentração de poder de um Estado, eu tenho a democracia. Então, se eu tenho a democracia, eu tenho que respeitar a independência deles. Tá? E se eu não tenho essa descentralização de poder, eu tenho a presença de uma tirania ou um Estado autoritário, dotado de autoritarismo, um Estado autoritário, ou uma ditadura. Então, como nós não podemos trabalhar e conviver num Estado sem democracia, existe a proteção da independência de cada poder, tá? Um fiscalizando o outro para evitar excesso de limite. Fechou? Então, fechamos aqui, ó. Bons estudos para vocês. Passamos de 20 minutos, que era o tempo que eu acho que é ideal para não ficar pesada essa comunicação. Foquem nesse direcionamento que eu estou passando para vocês. Fiquem à vontade para poder enviar perguntas pelo WhatsApp. Fiquem à vontade para falar comigo no momento que vocês precisarem, tá? Muita tranquilidade para os estudos. Não se preocupem com qualquer matéria que seja. Vão no seu tempo, devagar. Se tiver que ser devagar, vai devagar. Quando assistir esse vídeo, procure estar com a Constituição do lado, material de aula do lado, anotem para fazer observações e qualquer coisa façam perguntas, ok? Obrigado aí pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.